O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho é claríssimo. Não existe reencarnação, porque não existe transposição do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Não existe isso. Se uma alma do purgatório vier visitar alguém na terra, como aconteceu na vida de Santa Teresa d'Ávila, na vida de Santa Lutgarda, o Papa Inocêncio III estava no purgatório, ia ficar muito tempo penando no purgatório por conta de 3 pecados que ele não expiou na terra. Deus permitiu que o Papa voltasse do purgatório e pedisse oração e sacrifício para Santa Lutgarda. Então, uma alma pode voltar do purgatório? Sim, com a permissão divina, mas isso é raríssimo, raríssimo de acontecer. Uma alma pode vir do inferno e manifestar num possesso, raríssimo de acontecer, mas nas experiências do padre Gabriel Amorth, ele que foi o maior exorcista do século XX, ele relata nas suas experiências, em vários livros, que a alma de um condenado, de forma extraordinária, pode se manifestar numa possessão, que é o caso do espírito de Judas, que já se manifestou em possessão, né? Então é a experiência de homens seríssimos. Era o exorcista da diocese de Roma, né? O mundo inteiro tinha conferências
com o padre Gabriele Amorth, foi o presidente internacional dos exorcistas, livros e mais livros, jornalista, advogado, um homem que vivia uma virtudes elibadas, um homem honesto intelectualmente, tinha experiência com o mundo préternatural e também sabia relatar isso de forma jornalística muito séria, muito séria. Então, os livros do padre Gabriele Amorth estão aí, eles falam de situações assim, que a gente deve ficar muito atento e aprofundar, porque é o Evangelho. Agora, as pessoas que morreram, morreu fulano, morreu Bertrano, morreu meus parentes, meus antepassados. Quem morreu, ensina o catecismo romano, catecismo de São Pio X, o novo catecismo de João Paulo II, esse amarelinho, maravilhoso catecismo de São João Paulo II, ensina claramente, logo após a morte, acontece o juízo particular. Hebreus 9, 27, está determinado que o homem morra uma vez somente e logo em seguida vem o seu juízo. Alguns doutores da igreja, como São Roberto Bellarmino e Santo Afonso de Ligório, eles dizem que o juízo se dá imediatamente após a morte, aonde a pessoa morre, ali ela já recebe o seu juízo particular. E esse juízo particular vai abrir 2 livros na nossa frente. O livro dos Santos Evangelhos, o que nós deveríamos fazer, e o livro da nossa consciência, o que nós deixamos de fazer. A partir desses 2 livros, todos nós seremos julgados, e cada um receberá do Senhor segundo as suas obras. Foi o que nós ouvimos nessa leitura maravilhosa de Jeremias, que nós vamos comentar um pouquinho, mas Jeremias 17, versículo 10, eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada um conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Deus irá nos julgar no mais profundo do nosso coração. Então, não ligue para o juízo dos homens, não ligue. O juízo dos homens, o alvoroço da torcida não vale nada em matéria do mais profundo do teu coração. Deus, que sonda os corações, vai retribuir cada um conforme as suas obras. Por isso vale mais agradar a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Está com a consciência tranquila diante de Deus, diante dos mandamentos de Deus, vivendo, graças a Deus, conforme a sua consciência, no seu estado de vida, sendo autenticamente católico, se você é católico, vivendo o amor a Deus, o amor aos irmãos, servindo as pessoas, ajudando as pessoas, se doando, porque ninguém vai amar a Deus que não vê, se não amar o próximo que vê. Mas não viva em função do que os outros pensam de você, pelo amor de Deus. Isso tem nome, chama-se maturidade. A pessoa madura, ela não vive em função do que as pessoas dizem. Aliás, o bom e velho Santo Tomás diz, veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, nada como um dia após o outro. Você já deve ter tido experiência na tua vida, você mesmo, ou vendo as pessoas ao seu redor, projetos maravilhosos que de repente murchou, questão de meses, de anos, coisas assim que a gente achava que vinha do céu, que era uma moção de Deus, e é porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e e outros que não eram tidos por nada, aquele ali não vai ser ninguém, todo mundo já viu isso na vizinhança, na família, aquele ali é um problema, sabe aquele ali? Ele é um problema. E Deus exalta os seus escolhidos, Deus exalta as pessoas, exalta uns
rebaixa os outros, porque só Deus vê o coração. Ninguém tem condições de julgar o coração de uma pessoa, as intenções mais profundas. São Paulo, que fez uma experiência incrível da misericórdia de Deus, né? Ele que tinha concepções a respeito do judaísmo, da lei, etc. Depois ele vai ver que aquilo lá é tudo lixo, ele mesmo vai falar depois. Filipenses 3:8, tudo que eu considerava ali para mim arvorar, tudo que eu considerava como ganho, tudo que eu considerava como mérito, como virtudes, como prêmio, hoje tenho em conta de esterco em comparação a esse bem supremo, o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 1:10, ele vai dizer: se fosse para agradar os homens, eu não teria me tornado servo de Jesus Cristo. Então, o primeiro ensinamento para nós, que vamos ser julgados, como diz o Evangelho, vamos ser julgados imediatamente após a nossa morte. Primeiro ensinamento: não queira agradar os homens, não queira. É isso que a Bíblia está mostrando para nós hoje. A Bíblia é clara. Isto diz o Senhor, Jeremias 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz constituir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Está vendo? O que vão achar de mim se eu usar esse escapulário para fora da minha camisa? O que vão achar de mim se eu rezar o terço ali na rua, no ônibus? Nossa, o que vão falar de mim se eu usar esse vestido, se eu usar essa roupa modesta? O que vão achar de mim se eu ter os filhos que Deus quer que eu tenha? Tudo vai ser motivo das pessoas te medirem, das pessoas te criticarem. Tudo vem da cabeça de gente. Tudo vem da cabeça do ser humano. São 3 espíritos que agem na humanidade: o Espírito Santo, o espírito do comedor de arroz com feijão e o espírito maligno. Vamos agradar a Deus, vamos agradar o Espírito Santo, vamos ser movidos pelo Espírito Santo e o espírito do comedor de arroz com feijão, chamado de bom senso. Desde que ele tem bom senso, amém, louvado seja Deus. E o espírito de Satanás é aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Mateus 16:16, afasta-te de mim, Satanás, porque não sabe as coisas de Deus e sim dos homens. O espírito do comedor com arroz e feijão, se fica só nele, acaba se tornando o espírito do capeta. Aí fica a cabecinha de gente e a cabeçona do capeta, e você ali sendo julgado por essas pessoas 24 horas. Show, tchau. Tchau, show, tchau. Deus, consciência diante de Deus. Lembre dos grandes santos que tinham uma reta consciência diante de Deus. Santa Joana d'Arc, as pessoas chamavam ela de bruxa, falavam que ela estava possuída, que ela estava louca, enlouquecida. Olha o que se tornou essa mulher. Patrona da França, mártir. São Miguel Arcanjo guiou ela para a libertação da França, senão a Europa tinha sido destruída naquele momento. A mulher teve um papel, uma heroína, uma santa de alta grandeza na França, no século XIV. Lembremos de santos que, para não negar a sua consciência, foram até o fim com a verdade, como o santo São Thomas More, ali na Torre de Londres, sob a pressão de Henrique VIII, né? Questão do matrimônio, que ele estava em adultério, ele era chanceler do rei, falou: não, isso está tudo errado. Está vendo? A torcida inteira, até a esposa dele e a filha dele, as filhas dele: papai, olha, é só um negócio de matrimônio, deixa esse negócio para lá, volta para casa, a gente ama. Não, de jeito nenhum. Diante da consciência ele foi até o fim, foi ao martírio. Joana d'Arc foi até o fim, foi ao martírio. Cuidado para você não prestar culto de adoração, de idolatria a seres humanos e ao bicho que está ali sussurrando no ouvido de gente. Padre, mas como fazer para agradar a Deus? Está aqui na palavra, e a palavra vai nos ensinando, né? Que
que aqueles que olham demais para os homens, aqueles que querem muito respeito dos homens, aqueles que querem muito frufruzinho das pessoas, são como cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Não tem um santo que pregou tanto contra esses pontos de honra como Santo Antônio de Pádua. E a pregação de Santo Antônio era tão forte, usando as Sagradas Escrituras, que ele ia mostrando mesmo a adulação, a bajulação das pessoas, das cortes dos reis. Pregava aos bispos do seu tempo, Santo Antônio de Pádua, porque não tem uma pessoa nessa terra que não precise de conversão, a começar por mim, e as fileiras do clero todinho, até o Papa. Todos nós precisamos de conversão em vários pontos. Crer mais, esperar mais, adorar mais, amar mais a Deus e os irmãos. Por isso que tem quaresma é tempo de conversão para todos, 360 graus, como dizia um professor meu, 360 graus, conversão para todos, porque todos comem arroz com feijão, todos tomam água, todos vão ao banheiro, conversão para todos. E a Bíblia está elogiando a tua confiança, a tua e a minha, a nossa. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixe de dar frutos. Me diga qual o santo que foi fracassado por ficar no coração de Jesus, por ficar com a igreja, por ficar com a sã doutrina da salvação. Me diga qual o santo que deu ruim. Teve santos, como Santa Joana d'Arc, que morreu como bruxa. Inclusive a igreja reconhecia que a mulher estava possessa, foi para a fogueira, mas viu que tudo aquilo era uma armação, e como a verdade é filha do tempo, veio à tona. E a gente sabe quem é Joana d'Arc, né? Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma devoção profunda a Santa Joana d'Arc. Então, gente, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão se tornando covardes. Um covarde atrás do outro, um covarde, 2 covardes, 3 covardes, uma fila de gente covarde que quer agradar ser humano. Lembra, não é a torcida que vai te julgar no último dia, mas o Senhor. Quando nós morremos, abrirá na nossa frente o Santo Evangelho, o que nós deveríamos ter feito, e abrirá a nossa consciência aquilo que a gente deixou de fazer. Vivamos de acordo com o Evangelho e com a nossa consciência. E se isso nos causar perseguição, se isso causar incompreensão dos seres humanos e ódio dos demônios, Mateus capítulo 5: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, caluniarem e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque assim eles fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Bendito o homem que confia no Senhor, jamais deixará de dar frutos. Quanto mais São João Crisóstomo era perseguido, quanto mais ele era incompreendido, quanto mais ele era exilado, mais o homem dava frutos. Quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles iam atrás dos santos, quanto mais Santa Teresa d'Ávila era incompreendida, era perseguida, mais ela formava as monjas e mais fundava Carmelos. Segunda carta de Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus terão de sofrer a perseguição, ou seja, a incompreensão dos homens, a incompreensão das massas, da torcida, do inconsciente coletivo odierno. Existe uma característica de todos aqueles que são de Cristo: eles são sinais de contradição. Lucas 2,34: o velho Simeão tomou o menino Jesus nos braços e profetizou à Virgem Maria: este menino será sinal de queda para muitos, de sorgimento para tantos. Será um sinal de contradição para Israel. E o Papa Bento XVI diz assim:
se o evangelho que você anuncia, se o evangelho que você vive não causa contradição, não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus disse assim em Lucas capítulo 12: vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não digo paz, mas sim a espada. Não vim trazer a paz, mas eu vim lançar fogo sobre a terra, e eu não vejo a hora desse fogo estar aceso. Doravante, numa casa, 3 pessoas estarão contra 2, 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, o sogro contra o genro contra o sogro, a nora contra a sogra contra a nora. Eu não vim trazer esta paz, onde todo mundo toma chazinho com o politicamente correto. Jesus veio trazer a verdade, e a verdade é uma espada que sai dilacerando tudo que não é conforme aquilo que está no coração de Deus. Somos pecadores? Sim, batemos no peito. Somos falhos? Sim, batemos no peito. Temos que melhorar na nossa vida em tantos pontos? Sim, batemos no peito. Mas quem não tem falha? Quem não tem pecado? Quem não precisa de conversão nessa quaresma, que atire a primeira pedra? Então, antes de você sair rotulando os outros, antes de você sair tirando o travessão dos olhos das pessoas, o cisco dos olhos das pessoas, veja o travessão que está no seu. Isso vale para todos. E vamos confiar em Deus, porque o Salmo está garantindo para nós. É garantia, gente, é palavra de Deus. Não é palavra de compadre, não é palavra de comadre, não é conversa de gente, não. É palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra da salvação. Acabamos de ouvir: é feliz a quem a Deus se confia. Confiança inabalável no coração de Jesus, confiança em Nossa Senhora, boa mãe, confiança em São José, patrono da igreja, confiança no mundo angélico, confiança na intercessão dos santos. E vamos fazer o bem, vamos trabalhar, vamos adiante. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Está vendo? Se você afasta o mal da tua vida, se você afasta a língua dupla da tua vida, se você afasta as conversinhas fiadas da tua vida, feliz és tu. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. São João Maria Vianney, dificilmente ele sentava para ficar prusiano. Santo, tinha discernimento, mas encontra o seu prazer na lei de Deus. Meditava dia e noite sem cessar. Por isso que era o santo que era. Por isso que o dia que o capeta jogou ele na parede, disse: Patife, se tivesse mais 3 padres igual você, o meu reino teria acabado nesse mundo. Qual que era a pastoral de São João Maria Vianney? Oração e penitência, caridade, amor profundo a Deus e aos irmãos. Viver a vida de padre, viver a vida de sacerdote puro e simples, cuidar das almas, cuidar do altar, cuidar da liturgia, ajudar os pequenos, os pobres, aqueles que passavam do lado, ter caridade, ter sensibilidade com as pessoas, instruir, dar catequese, abraçar a cruz de Cristo, se configurar com Jesus. Essa é a vida, essa era a pastoral extraordinária de São João Maria Vianney. E até onde que a gente sabe, ele é o patrono dos padres, todos os padres. Antes era só dos párocos, agora de todos os padres. Eis que ele é semelhante a uma árvore à beira da torrente está plantada, ele sempre dá os seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Olha o Padre Léo, olha o legado do Padre Léo. Fez o bem, morreu com 40 e poucos anos, foi tomado ali por uma doença grave, terminal, mas olha o legado: jamais as suas folhas irão murchar. Quanta gente hoje, quantos frutos da pregação do Padre Léo, quantos frutos do sofrimento do Padre Léo, quantas famílias restauradas por causa do Padre Léo, por causa de Betânia, quantas famílias que voltaram para Deus por causa do Monsenhor Jonas Abib, do seu ministério, da Canção Nova. Eu sou um, falo de boca cheia para o mundo inteiro ouvir. Jamais as suas folhas vão murchar, jamais. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Pelos frutos, disse nosso Senhor, pelos frutos os conhecereis.
porque árvore boa não pode dar mau fruto, árvore má não dá bom fruto, pelos frutos o conhecereis. A mão de Deus está com o justo, a mão de Deus está com aquele que sofre por Cristo, que ama Cristo, que quer agradar a Cristo e não aos homens. A mão de Deus está com eles, e as pessoas, os sensus fidelium, a fé dos fiéis reconhece onde está o Espírito Santo, reconhece onde está o bom pastor, reconhece onde está a verdade, onde está a caridade. E Jesus está nos alertando para que a gente viva uma vida de amor, uma vida de caridade. Ajude os pequenos, não deixe Lázaro passar pela sua porta sem um copo de água, não deixe. Os padres da igreja, os santos padres diziam: os pobres, os pequenos estão aqui nas beiras das nossas calçadas, nas beiras da nossa casa, nas beiras dos sinaleiros, porque eles são os tesoureiros de Deus. É Deus mesmo que está te pedindo. Tive fome e me deste de beber, tive sede, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolheste. É Jesus que bate a nossa porta. Não sejamos insensíveis com a dor dos pequenos, sejam eles transeuntes, sejam pessoas acamadas, sejam os velhinhos, sejam as pessoas mais difíceis, que ninguém quer olhar para elas, ninguém quer se aproximar delas. Isso tudo é uma prova, isso tudo é um teste. Igual você tem teste, já fez teste do Detran? Você já foi lá fazer o teste do Detran? Fazer aquela provinha, depois da provinha, provinha de carro? Mesma coisa, a vida é uma prova. Estamos sendo provados, sim. E não queira viver esta prova para agradar o vizinho, a vizinha, a quem quer que seja. Viva essa prova para entregar esta prova ao seu professor, ao seu avaliador, ao seu juiz, Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos uma boa mãe que nos ajuda, nos corrige, nos forma, a Virgem Maria. Respeitemos as pessoas, respeitemos as autoridades políticas, civis, religiosas, respeitemos os nossos pais, respeitemos uns aos outros, mas muito mais o Evangelho de Jesus Cristo. Eterno Evangelho de Jesus Cristo, indestrutível Evangelho de Jesus Cristo, na sua Igreja Santa e Católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.